porque, e eu outro dia estava em conversa com umas autoridades de Moçambique que estava exatamente a falar sobre isto, num dia em que eu chorei que numa Madalena, eu, o Presidente da Câmara do município da zona de Nampula, porque fomos visitar escolas. As escolas são palhotas, e nas palhotas não há sequer cadeiras, não há mesas, não há quadro, não há nada. Há umas pedras onde as crianças se sentam, e a professora, a única coisa que tinha era uma cadeira sem uma perna, onde ela punha um livrito, que era a única coisa, o único material pedagógico, e o livro. Estavam a preparar o Dia Mundial da Criança. Não podem imaginar o que aquilo provocou em mim de emoção. Como é possível, num sítio daqueles, estar-se a preparar o Dia Mundial da Criança, e o que aquela professora representava para aquele grupo de alunos? No fundo, a professora era tudo para eles. Era o seu veículo de informação, era o seu veículo de dinamização, era a pessoa que conseguia tirá-los daquela existência e fazê-los jogar noutro planeta. Daí a importância que continua a ter o professor. Às vezes nós subestimamos isso, mas o professor continua a ter uma importância muito grande. Aqui temos uma imagem de outra escola que está mais próxima da nossa realidade, que é uma escola relativamente recente, mas curiosamente, se verificarem, há ali um pormenor engraçadíssimo nesta fotografia, que é a toalhinha ou o napron, lá como queiram chamar, que está em cima, suponho aquilo é um televisor ou um computador. Não há muitos anos, os computadores das escolas ainda tinham esta função, eram objetos decorativos, agora finalmente já são utilizados de uma forma extensiva e hoje é impensável não usar tecnologias na escola. E como a minha costela de professor está muito acentuada, foi por isso que eu tive de vir para aqui um bonito um quarto. Aqui é uma outra imagem de uma biblioteca e de alguma forma isto representa o grau mais atualizado da escola que nós temos neste momento, uma escola que já funciona em rede, em que os alunos têm um papel importantíssimo ao nível da pesquisa da informação, do tratamento da informação. O professor já tem aqui um papel diferente, muito mais facilitador da aprendizagem do que propriamente na sua versão mais institucional. E depois uma escola multicultural. A escola hoje, em Portugal mesmo e em alguns centros urbanos sobretudo, é uma escola muito multicultural. Temos gente praticamente todo o mundo, o que naturalmente é um desafio enorme. E com base nesta ideia, posso tirar isto aqui, se não se importa. Com base nestas fotografias, eu elenquei 5 pontos de reflexão para aqui. O primeiro, eu pus ali isto mais ou menos em termos antagónicos: escola reprodutora, escola libertadora, a conformidade moral ou desintegração escolar, a centralização, autonomia, liderança, o professor mestre, o professor aprendiz, a escola da comunidade e a escola pública. Portanto, em termos de, podemos aqui agora discutir, discorrer brevemente sobre cada um daqueles tópicos, porque naturalmente aquilo que me parecia que era muito interessante era que nós pudéssemos depois conversar uns com os outros mesmo. Relativamente ao primeiro ponto que eu coloquei, a escola reprodutora versus escola libertadora, a questão que ainda hoje se coloca à escola, e que certamente é uma questão que irá acompanhar a organização escolar, porque a escola, para além de outras coisas, é, antes de tudo o resto, uma organização. É uma organização. As organizações têm regras e as escolas funcionam segundo as regras das organizações. E como organização que é, a escola tem um papel reprodutor. E durante muito tempo, talvez esse papel tenha sido mais acentuado. O papel de reprodução de uma determinada realidade, de um determinado conjunto de ideias, de ideologias, de técnicas, de práticas, etc. Hoje, a questão que se nos coloca a todos é tentar transformar essa escola reprodutora, que tem sido objeto de inúmeros trabalhos, como todos nós sabemos, naquilo que nós podemos considerar que é uma escola libertadora, no sentido que liberta os indivíduos por via da aprendizagem. Como toda a gente sabe, nas sociedades atuais, a escola tem vindo a ganhar um conjunto de outras competências que tradicionalmente não tinha, e isso causa muitas dificuldades, às vezes, aos próprios profissionais que trabalham nas escolas, que não têm, às vezes, consciência da importância da sua ação dentro das escolas. É conhecida aquela historieta do senhor que se dirige a uma obra, um estaleiro, onde corriam obras importantes, e perguntou
trabalhador o que é que ele estava a fazer, ele disse que estava a picar pedra. E depois perguntou ao outro que estava a fazer exatamente a mesma coisa, o que é que ele estava a fazer. E ele disse, estou a parelhar pedra para uma janela. E perguntou ao terceiro, e o terceiro respondeu-lhe, estou a construir uma catedral. E às vezes nós não temos consciência do que verdadeiramente estamos a fazer. Não é apenas a dar aulas, é construir personalidades. Eu tive, aliás, um professor que me marcou muito, foi reitor da Universidade de Évora, o professor Manuel Patrício, foi meu professor no liceu, que nos disse uma vez uma coisa que eu nunca mais esqueci. Um professor é um formador de personalidades. Esta questão é absolutamente fundamental para nós percebermos o nosso papel enquanto professores. Nós, de facto, formamos personalidades. E o problema que se coloca à escola é de não ser uma escola que se limita a reproduzir, porque certamente sempre a escola tem uma função de reprodução, mas uma função que a partir disso nos permite a libertar. Isto é, que os alunos se libertem das suas origens, das suas formas mais elementares de pensamento e possam transformar-se em cidadãos de pleno direito. Esse é um dos grandes dilemas que se coloca à escola hoje, é como fazer essa passagem. E como fazer essa passagem quando nós, e passava ao ponto número 2, quando nós de alguma forma passámos de uma escola que se regia pelas conformidades morais para uma escola onde hoje é frequentíssimo haver desintegração escolar. O problema principal que afeta os professores nas escolas é a indisciplina dos alunos. Aliás, um antigo ministro escreveu um livro que tinha no título O Difícil é Sentá-los. O professor Marcelo Grilo escreveu um livro que se chama Difícil é Sentá-los. E essa questão não melhorou, pelo contrário. E é um problema que não afeta só a escola em Portugal, afeta a escola em todos os países, sobretudo os países com um tipo de desenvolvimento semelhante ou maior até que o nosso. E o que acontece hoje em dia é que eu tenho algumas dúvidas, eu tenho e partilho-as convosco, e certamente muitas outras pessoas as têm, que nós tenhamos um modelo de funcionamento num grande número de escolas que não seja de desintegração, ao contrário daquilo que devia ser, por ausência de modelos comportamentais que possam ser aceitos para o conjunto da população destas escolas. E essa questão levanta um outro problema que tem a ver com o ponto 3, sobretudo no que diz respeito à liderança, que eu, aliás, acrescentei já aqui a palavrinha liderança, já acrescentei aqui, porque há bocado tínhamos escapado, eu pensei, não é importante dar uma nota sobre este problema da liderança. Porque esta questão da conformidade moral foi a escola que eu conheci ainda. Era uma escola da conformidade moral, quer dizer, nós éramos formatados na escola. A escola, de há uns anos atrás, e quando nós falamos da escola de há uns anos atrás, é porque o passado, e eu sou de História, o António Mário também, portanto sabemos bem dessas coisas, certamente há aqui outras pessoas, o passado é importantíssimo para nós percebermos o presente e para perspectivarmos o futuro. E, portanto, se nós queremos olhar para a escola do mundo que aí vem, também temos que perceber como é que era a escola há uns tempos atrás, porque a escola de hoje ainda está muito nessa raiz matricial de uma escola da Revolução Industrial, que apesar de mudar em muitos aspectos, há algumas marcas que permanecem. E a escola onde nós andámos era uma escola de conformidades morais. Mas temos hoje um modelo de escola que, em muitos casos, está à beira do falhanço. Em Portugal, talvez isso ainda não seja tão pungente, mas noutros países põe-se hoje seriamente em dúvida se o modelo de escola que nós temos, pelo menos em algumas zonas dos países, corresponde às necessidades das sociedades. Ou se nós não temos que reinventar a escola que temos. Mas uma das coisas que me parece importante é sublinhar o seguinte: nas escolas que eu conheço, e eu digo sobretudo em termos de investigação às lideranças escolares e a estudar o funcionamento das escolas do ponto de vista das lideranças, aquilo que eu encontro é que nas escolas onde há fortes lideranças, onde há um sentido organizacional muito claro, onde há padrões muito concretos, não há problemas de indisciplina, nem há problemas que afetem o desempenho profissional dos professores com base nas dificuldades que os alunos colocam. Este problema é um problema que eu acho que é da maior relevância e que de alguma forma é subestimado, até internamente. Eu, quando fui diretor regional de educação, mandei fazer um estudo na região centro. Nós temos na região centro 250 escolas e agrupamentos sobre esta questão. Sabem qual foi a conclusão que eu cheguei? Não chegava a 1% a percentagem de incidentes com alunos relatados. Ora, isto não corresponde à realidade. Não pode corresponder. Porque a percepção que nós temos, quando falamos com os professores, quando andamos nas escolas, eu sou membro, como o António Mário disse, 2 comissões de acompanhamento dos contratos de autonomia, já falo disso um bocadinho mais à frente,
enfim, entre pelas escolas